Em 2015, em La Entrada, Honduras, o jovem Rudy Gonzalez foi ao cemitério para visitar o túmulo de sua esposa, Neise Pérez, de apenas 16 anos e grávida de 3 meses, que havia sido declarada morta após um ataque de pânico e enterrada vestida de noiva. Segundos depois, algo aconteceu naquele cemitério que não só fez o jovem ficar em choque, mas se levantar e começar a correr, e tudo foi capturado pela câmera. Bem-vindos ao canal Serial Crimes, o único canal onde o bizarro encontra o macabro e os dois tomam um café juntos enquanto riem da sua sanidade. Hoje você vai conhecer 3 histórias tão absurdas que parecem ter saído da mente de um roteirista bêbado, mas não. Gente enterrada viva, aparições impossíveis e crimes que desafiam até a lógica dos detetives mais experientes. Prepare-se para questionar tudo, a realidade, a justiça e até o que você acabou de ver. Se você achava que a vida era estranha, espere até ver o que a morte anda aprontando. Aperte o play, apague a luz e cuidado com o que você escuta atrás da porta. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E agora, nós vamos aos casos. Nosso primeiro caso aconteceu na primavera de 2021. Karen Davis, uma residente de 52 anos do Texas, se casou e após a cerimônia e a lua de mel, mudou seu sobrenome de Davis para McBride, para combinar com o sobrenome do seu marido. Depois da mudança, o último passo era obter uma nova carteira de motorista com um novo nome. Karen enviou um e-mail para o local que faz essas carteiras para agendar um horário para fazer a mudança em sua licença. No entanto, eles responderam dizendo que não poderiam ajudá-la até que ela resolvesse um problema relacionado ao estado de Oklahoma. Oklahoma? Mas ela nunca nem esteve lá. Mas enfim, eles forneceram um número de telefone para Karen ligar e resolver a questão. Karen pensou que aquilo poderia ser um erro, então ligou para o número fornecido e, para sua surpresa, uma mulher do escritório do promotor distrital de Norman, em Oklahoma, atendeu. Então a Karen explicou a situação e a mulher, após verificar as informações, descobriu que Karen tinha um mandado de prisão pendente por não devolver uma fita VHS que a sua colega de quarto havia alugado em 1999. Karen nunca soube das acusações e por isso foi tecnicamente uma criminosa procurada por 22 anos e aquilo prejudicou até ela conseguir emprego. Gente, esse caso parece até que saiu daqueles contos da cripta. Caso curto que faz nascer um novo medo em nós. Fala aí, será que você tem uma ficha criminal e nem sabe? Moral da história, nunca subestime a vingança de uma locadora falida e nem a burocracia americana. Mas agora nós vamos para o segundo caso, onde a realidade dá mais uma escorregada no surreal. Nas primeiras horas da noite do dia 24 de dezembro de 2011, véspera de Natal, Zazelle Preston, de 26 anos, estava sentada em sua cama em seu pequeno apartamento em Anaheim, na Califórnia, embrulhando presentes de Natal para seus filhos. Deitado ao lado dela estava o seu mais novo filho, que era um menino de 7 semanas. Esse Natal era importante para Zazelle e também para seu marido William Wallace, de 30 anos, não apenas porque seria o primeiro Natal com seu terceiro filho, mas também porque seria o primeiro Natal depois que Zazelle e William reconciliaram seu relacionamento. Eles estavam casados há 3 anos, mas ao longo desses 3 anos o seu relacionamento foi muito tóxico e às vezes abusivo. Mas no início daquele ano, quando Zazelle descobriu que estava grávida, esse bebê se tornou uma âncora para o relacionamento deles. Era como se, de repente, eles pudessem deixar de lado suas diferenças e apenas se concentrar em criar seus filhos juntos. Depois de embrulhar seu último presente, Zazelle pulou da cama, pegou seu bebê e foi para a sala de estar, onde se encontrou com seu marido e as suas 2 filhas mais velhas, de 3 e 8 anos. Em seguida, todos saíram e foram para a casa ao lado para celebrar a véspera de Natal em uma festa com seus vizinhos. E na manhã seguinte, no dia de Natal, as 2 filhas mais velhas de Zazelle
As duas meninas acordaram cedo e correram pelo corredor até a sala de estar, onde os seus pais estavam esperando por elas no sofá com o seu irmãozinho. A sala de estar estava completamente decorada com decorações de Natal que a família havia colocado nas últimas semanas. As meninas gritavam de alegria e começaram a correr ao redor do sofá e ocuparam os lugares bem baixo da árvore de Natal. Elas pegaram seus presentes e se viraram para olhar para os pais no sofá. Elas viram seu pai dar um aceno de aprovação, o que significava que estava tudo bem para elas começarem a abrir seus presentes. Então as meninas começaram a rasgar alegremente o papel de presente festivo. Elas mostraram os presentes ao pai, que reagiu com alegria, mas ao mostrarem para a mãe, ela simplesmente não reagiu, ela simplesmente ignorou as meninas. Ela só ficou ali, sentada no sofá. Daí a menina de 8 anos se virou para o William e perguntou o que havia de errado com a mãe. E o pai respondeu que a mãe delas estava bêbada. As meninas sabiam pelo tom de voz de William que seus pais deviam estar brigando. Então fizeram o que normalmente faziam quando isso acontecia, que era tentar ignorar. Então as meninas se viraram e continuaram abrindo mais presentes, fazendo o possível para não incomodar os pais que estavam sentados em silêncio atrás delas. E então, pouco depois das 9 horas da manhã, depois que a maioria dos presentes havia sido abertos, William se levantou e foi para o outro cômodo para fazer uma ligação. Então, alguns minutos depois, houve uma batida alta na porta da frente. O que aconteceu foi que na noite anterior, depois que Zazelle e William e seus filhos deixaram a festa dos vizinhos e voltaram para seu apartamento, Zazelle e William entraram em uma briga feroz. E na hora que todas as crianças foram para a cama, a briga entre os pais se tornou física. E Zazelle tentou correr para fora do apartamento, mas William correu atrás dela e a arrastou de volta para dentro. Então, à medida que o sol nascia no dia de Natal, Zazelle e William fizeram seu caminho até o sofá e estavam sentados lá com seu bebê de 7 semanas, esperando que suas duas filhas mais velhas acordassem e viessem abrir os presentes. Exceto que quando suas duas meninas saíram dos seus quartos e correram para a sala de estar para começar a celebrar, apenas William estava vivo. Zazelle havia sido espancada até a morte por William. Depois que ele a espancou até a morte na noite anterior, ele a arrastou para a sala de estar, colocou-a no sofá para parecer que ela estava sentada e colocou óculos escuros em seus olhos para enganar as crianças. Então, durante toda a manhã, enquanto essas meninas de 3 e 8 anos abriam esses presentes e se viravam para mostrar à mãe com entusiasmo, ela estava morta o tempo todo. Mas por volta das 9 da manhã, William percebeu que a sua farsa não duraria, porque suas filhas perceberam que algo estava errado com a mãe. E foi quando ele se levantou e ligou para o 911 e disse que sua esposa havia ficado bêbada e caído em uma mesa de café de vidro, e ela estava ferida. E então, um pouco mais tarde, a polícia e os paramédicos chegaram e entraram. Imediatamente perceberam que William estava mentindo para eles. Havia mais nessa história do que eles estavam sendo informados. E eventualmente William seria condenado por assassinato em 2º grau e sentenciado a 15 anos de prisão perpétua. Quanto aos 3 filhos de Zazelle, eles agora estão sendo cuidados pelos pais dela. Olha, sem palavras. Vamos ao último caso, que geralmente é o pior de todos. Em agosto de 2015, Neisy Pérez, de 16 anos, acordou de repente no meio da noite enquanto estava deitada em uma pequena sala escura em Honduras. Ela percebeu que a razão mais provável para ter acordado era porque precisava usar o banheiro. Então ela saiu da cama e começou a caminhar cuidadosamente pela sala, onde seus outros parentes estavam dormindo no chão. Neisy morava em uma cidade chamada La Entrada, localizada em um país pobre e perigoso. Mas apesar da sua dura realidade, ela estava bastante feliz. Ela recentemente se casou com um garoto por quem estava apaixonada. Seu nome era Rudy e os dois estavam muito animados com seu primeiro filho que nasceria em questão de meses. Então Neisy chegou aos fundos de sua casa, empurrou a porta dos fundos e saiu para o ar quente da noite. E então caminhou pelo quintal em direção ao banheiro que ficava do lado de fora. Mas o fato é que Neisy nunca chegou ao banheiro. Na manhã seguinte, a mãe de Neisy, a Maria, acordou antes dos outros e enquanto passava pela porta dos fundos, ela olhou para fora e viu sua filha deitada no chão. Então Maria gritou
correu para fora até onde estava sua filha, virou-a e olhou para ela. Ela estava inconsciente e espumando pela boca. Como onde moravam a assistência médica era bem ruim e como sabe-se, Honduras é conhecido por ser um país extremamente religioso, então a Maria pensou em chamar um padre para realizar um exorcismo, porque acreditavam que a Neice devia estar possuída por demônios. Então o padre foi chamado à residência e o padre realizou o exorcismo da menina, mas não adiantou nada. E nesse ponto a Maria e o resto da família de Neice decidiram levá-la ao hospital local, mas era tarde demais. Neice estava morta. E quando a família dela perguntou aos médicos o que havia acontecido com ela, eles disseram que não sabiam. Então, com o coração partido e muito confusos, a Maria e o resto da família levaram o corpo da menina de volta para casa. Eles realizaram o enterro no dia seguinte, mas ela não foi enterrada embaixo da terra. Ela foi colocada em um caixão e esse caixão foi deslizado para dentro de um grande bloco de cimento oco, que era do tamanho de um caixão. Então seu marido Rudy foi até o bloco de cimento de Neice, encostou nele e começou a chorar. Mas apenas alguns segundos depois ele começou a ouvir algo naquele cemitério que o faria ficar completamente em silêncio, se levantar e correr. No dia anterior, aproximadamente 1 ou 2 horas depois que o caixão de Neice foi deslizado para dentro daquele túmulo de cimento e a abertura foi fechada, Neice acordou. Ela nunca esteve morta. Não está claro o que originalmente causou o colapso de Neice a caminho do banheiro. Não está claro o que originalmente causou o colapso de Neice a caminho do banheiro externo, mas parecia ser catalepsia. A catalepsia é a perda súbita incontrolável da função muscular, muitas vezes provocada por emoções muito fortes. Mas independente do caso, os médicos do hospital erraram quando a declararam morta. Ela não estava morta. Então, quando ela acordou dentro do caixão que estava fechado, ela começou a gritar e tentar bater contra as paredes internas que estavam pressionadas contra ela. Em algum momento, ela até conseguiu forçar as suas mãos perto da sua cabeça e quebrou a janela de vidro que ficava em seu caixão e olhava diretamente para seu rosto. Ela quebrou o vidro, mas não ajudou em nada, porque novamente era apenas tudo cimento do outro lado. Então os cacos de vidro caíram em sua boca, em seus olhos, e ela ficou assim, gritando e tentando lutar para sair por mais de 24 horas, tentando chamar a atenção de alguém. Mas ninguém a ouviu, até que seu marido Rudy encostou a orelha no cimento e começou a chorar. E foi quando ele ouviu, através do cimento, o som da sua esposa pedindo ajuda, Rudy instantaneamente correu e buscou ajuda. E ele e a sua família voltaram e quebraram o lado desse túmulo e puxaram o caixão de Neice para fora. E mesmo que ela agora estivesse inconsciente, ela tinha batimento cardíaco bem fraquinho. Então eles a levaram correndo para o hospital, mas até o momento em que ela chegou lá, ela realmente havia morrido. Neice finalmente havia acabado de ficar sem oxigênio, provavelmente dentro de minutos de seu marido finalmente ouvir seus gritos. Olha, sinceramente, depois desses 3 casos, eu não sei se eu vou conseguir dormir hoje. Uma mulher procurada por uma fita VHS maldita, um corpo no sofá servindo de decoração natalina e uma outra enterrada viva. E daqui a pouco eu vou descobrir que meu espelho me observa. E sabe o que é pior nisso tudo? É que tudo isso foi real. Ou pelo menos real o suficiente para me deixar com a luz acesa pelas próximas 48 horas. Então, se você ainda está aí, corajoso bastante para não sair correndo ou ligar para a polícia depois desse vídeo, se inscreve agora no canal Serial Crimes, porque o próximo caso pode ser ainda mais insano. Ou pior, pode estar mais perto do que você imagina. Curte o vídeo, compartilha com aquele seu amigo que jura que ama histórias reais, mas dorme de luzinha acesa. E comenta aqui embaixo qual desses casos te deixou mais perturbado. Por que foi do Natal? Eu vou ali checar se a fita do meu VHS está rebobinada e talvez trancar a porta do armário. E te encontro na próxima semana.